Meus queridos, a graça e a paz, bom dia a todos. Estamos começando mais um devocional e hoje falaremos sobre algo que todo mundo sabe que precisa praticar, mas que muita gente tem dificuldade, que é o perdão. E o tema de hoje é perdoe para ser perdoado, fazendo referência à oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que está em Mateus capítulo 6 e o verso 12, o versículo 12, Jesus vai dizer exatamente essas palavras: perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem. Então Jesus estava dizendo, quando vocês orarem, vocês vão dizer exatamente isso ao Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, quem tem nos ofendido. Então, poucas coisas são mais preciosas de receber do que o perdão. É tão maravilhoso e libertador saber que aquele a quem ofendemos nos perdoou completamente. Depois de termos carregado o peso do pecado. Jesus disse aos seus discípulos para pedirem perdão a Deus todas as vezes que orassem. Jesus sabia que eles iriam acumular débitos para com Deus diariamente, pois, inevitavelmente, não cumprimos o padrão divino. Nenhum dia se passa sem que precisemos pedir a Deus que remova os nossos débitos, as nossas ofensas, os nossos pecados que acumulamos para com Ele. O Davi, o salmista Davi, ele vai além, né? Ele vai dizer: Senhor, me perdoa inclusive daqueles pecados que me são ocultos, daqueles que eu pratiquei, daqueles que eu pequei, porém eu não me dei conta. São ocultos para mim, são pecados que passaram desapercebidos. Então, você vê como que é importante, veja você como que é importante, meus queridos, a gente todos os dias nos arrependermos, todos os dias pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas. Todos os dias nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos magoando, né? Nós estamos ofendendo a santidade, o padrão divino. Então nós precisamos estar quebrantados, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos a cada dia apresentar diante do Senhor o nosso coração quebrantado, arrependido. Jesus avisou que deveríamos esperar ser perdoados por Deus da mesma maneira como perdoamos os que pecam contra nós, pois Deus iria nos perdoar da mesma maneira como perdoamos aos outros. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 15. A natureza de Deus é perdão. Se somos seus discípulos, precisamos seguir seu exemplo. Se Deus perdoa os nossos piores inimigos, não podemos fazer menos do que isso. Jesus não disse que certas ofensas não são dignas de perdão. Não temos desculpas na Bíblia para permitir a falta de perdão em nossos corações. Deixa eu explicar para vocês como que funciona isso, né? Porque tem pessoas que entendem errado. Tem pessoas que colocam a ordem dessa verdade errada, né? Não é que você vai receber o perdão de Deus a partir do momento que você começar a perdoar os seus inimigos, né? Ou seja, o perdão que você libera para o seu próximo ativa também e libera o perdão de Deus para a sua vida. Se fosse assim, nós jamais seríamos perdoados por Deus. Porque o nosso coração, ele é mau, o nosso coração não consegue perdoar, né? Nós não temos uma essência de perdão em nós. Então como que funciona? Por que Jesus disse?
perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Será que Jesus estava realmente dizendo que primeiro vem o nosso perdão, né? Quando nós liberamos o perdão na terra, receberemos o perdão do céu? Será que essa é a condicionante? Será que era isso que Deus estava estabelecendo como princípio? Eu acredito que é o contrário. Perceba, quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós, com o coração quebrantado, nos arrependemos e provamos, experimentamos o perdão de Deus, quem é perdoado, quem recebe perdão, vai perdoar também. Então, quando Jesus está dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos nossos devedores, aqueles que estão nos ofendendo, Deus não estava colocando uma condicionante aí. A mesma coisa se aplica quando ele diz assim, faça a sua vontade, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Também não é uma condicionante. A vontade da terra não ativa a vontade dos céus, é o contrário. Então, o que Jesus estava dizendo de fato é o seguinte: na medida que você recebe o perdão de Deus, você também vai liberar o perdão para as pessoas. Como que eu posso descobrir qual é o teste que eu posso fazer se eu me sinto perdoado? Não é que Deus está me perdoando, mas qual é o teste que eu posso fazer para ver se eu me sinto, né? Se eu estou experimentando e vivendo esse perdão de Deus. O teste é: eu estou também liberando perdão? Porque quem recebe perdão, libera perdão. Quem recebe amor, libera amor. Então, o perdão que nós oferecemos aos outros nada mais é do que a extensão do perdão do amor de Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, aquilo que recebemos de Deus, o perdão que nós experienciamos em Deus, nós agora também iremos liberar ao nosso próximo. Agora, é claro que se a gente, ao receber o perdão de Deus, omitirmos o perdão ao próximo, o que vai acontecer com o nosso coração? O nosso coração vai perder também esse lugar de perdão. Nosso coração ele vai sair desse ambiente de perdão. Então, automaticamente, não é que Deus vai deixar de nos perdoar, mas o nosso coração vai mudar. O coração de Deus não muda, ele continua sendo perdoador. Ele é um Deus perdoador. Mas o nosso coração agora, ele se fecha porque nós interrompemos esse canal de perdão. Então, se você não perdoa o seu irmão, se você não perdoa o seu próximo, o seu coração muda. O seu coração ele se torna incrédulo a respeito do perdão. E você acaba se fechando. Aí isso daí vai prejudicar você também no momento em que você for pedir perdão a Deus. Na verdade, você vai até diminuir, né, as suas idas até ao altar da graça para confessar os seus pecados, porque o perdão ele vai deixar de ser experiencializado na sua vida. Então não é uma condicionante, na verdade é uma consequência. Se você não libera o perdão que você recebe, automaticamente você vai se afastando também desse ambiente perdoador. Então é assim que eu vejo. Mas continuando o nosso devocional de hoje, o autor ele vai continuar dizendo, né? Se você escolher reter o perdão para alguém, sua adoração e oração serão inúteis, né? É o que Jesus vai dizer em Mateus também, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se você for oferecer a sua oferta
e se lembrar que você tem alguma coisa com seu irmão, então deixa a sua oferta ali, vai lá, peça perdão, se reconcilie com seu irmão e depois você oferece a sua oferta, né? Então, a Bíblia nos ensinando que nós precisamos fluir, né, de maneira total, né, nesse ambiente de perdão, né? Quando nós decidimos não perdoar, nós estamos deixando de ser filhos, nós estamos saindo desse ambiente, dessa casa do Pai, que é uma casa de perdão, uma casa de reconciliação, né? Peça a Deus para lhe mostrar os cantinhos escuros da sua vida aonde você está armazenando ressentimentos. Uma visão aguçada de nossa própria necessidade de perdão irá colocar as ofensas de outras pessoas sob a luz correta. Exatamente isso. Quando você tem uma visão correta das suas ofensas, dos seus pecados, é óbvio que você vai olhar as ofensas dos outros contra você com uma outra perspectiva. Então não é uma condicionante, né? É uma consequência. Na medida que você reconhece os seus pecados, assume os seus pecados e leva os seus pecados diante do trono da graça, é claro que você agora vai olhar diferente também para as ofensas do seu próximo, né? Por isso que você vai perdoar também. À medida que você reconhece e confessa os seus pecados e recebe o perdão de Deus, você vai olhar diferente para a ofensa e o pecado do próximo. Para Deus, peça a Deus para fazer da sua vida tão parecida como a de Cristo, que mesmo quando estiver sendo perseguido, você possa orar: Pai, perdoa-os, perdoa-os. Foi essa oração que Jesus fez, né? Pelos seus algozes, né? Por aqueles que estavam lhe ofendendo, aqueles que estavam lhe acusando, perseguindo, machucando, né? Deus, ele olha e fala assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que possamos viver essa vida de perdão, que possamos receber a cada dia mais o perdão de Deus por meio do nosso arrependimento e derramar também o nosso perdão na vida daqueles que têm nos ofendido. Que Deus abençoe você.